meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. O programa Ressoar tá começando com muita alegria e energia, hein? Não conta pra ninguém não, mas eu já vou adiantar só pra vocês que o programa tá bom demais, viu? Bora lá? Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Dia Nacional dos Surdos, que é dia 26 de setembro. E essa data foi escolhida devido ao fato de lembrar a inauguração da primeira escola para surdos no país em 1857. Veja ainda hoje. No Conexão Social, Ionice Silva, presidente do Instituto Ressoar, conversa com Ana Lígia Duarte, que é fundadora da marca de doces gourmet Pico Ruchas. Essa entrevista tá maravilhosa, hein? E gostosa também. No Ressoar Empreendedorismo de hoje, a Adriana Cubas, consultora e mentora de carreira, com dicas exclusivas de carreira e de como elaborar um bom currículo e aumentar as chances de ser chamado para uma entrevista. Olha, essa dica é boa, hein? Então não sai daí porque o programa Ressoar já começou. Mais de 10 milhões de brasileiros têm deficiência auditiva e, na maioria dos casos, a surdez poderia ter sido evitada. 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem no mundo 500 milhões de surdos, sendo pouco mais de 10 milhões aqui no Brasil. Desses, 2,7 milhões têm deficiência auditiva profunda, ou seja, eles não ouvem nada. Acompanhe agora a matéria que a nossa produção preparou. Bora lá? Uma vida em silêncio, cheia de desafios e a busca pela inclusão e igualdade de oportunidades para essas pessoas. A perda auditiva, ela pode aparecer já ao nascimento e aí é detectada pelo teste da orelhinha, e aí está a importância desse exame como triagem auditiva logo ao nascimento. E normalmente nesse cenário vai estar ligado a algo genético, então ou com uma síndrome ou uma alteração genética que leva a criança a nascer surda, ou também pode aparecer ao longo da vida. E aí vários cenários podem levar a ter essa perda de audição, desde processos infecciosos, mesmo alterações genéticas que vão se manifestar mais tardiamente, ou mesmo exposição a medicamentos, doenças que levam à degeneração da audição. Nesta reportagem, iremos conhecer algumas histórias inspiradoras e entender como a sociedade pode se tornar mais inclusiva. Pacientes que apresentam surdez devem ter uma vida essencialmente normal, devem frequentar a escola, ter suas atividades de trabalho e ter suas profissões mantidas. Então, além da reabilitação auditiva, a partir do momento que você já tem a reabilitação auditiva implantada, a vida deve ser levada como uma vida de normalidade. E se deve ter atenção nos casos em que a perda de audição está associada a outras doenças relacionadas, normalmente englobando o quadro que a gente chama de síndromes, e que aí vão necessitar de acompanhamento multiprofissional. Mas as pessoas que apresentam apenas a surdez devem ter uma vida essencialmente normal. Um dos profissionais mais versáteis do Brasil no ensino de Libras, o professor Manolo, tem 25 anos de experiência com a língua de sinais e convive desde criança com a comunidade surda. Atuou como intérprete de mestrado e doutorado, chegando a 5.000 alunos de Libras em todo o Brasil pela Duo Libras, e juntou 30 milhões de visualizações nas redes sociais. Um fenômeno. Eu lembro de uma situação que aconteceu há 1000 anos atrás. Um amigo meu surdo, ele estava com dificuldade na escola e ele queria um intérprete. Tinha acabado de sair a lei sobre intérprete de Libras e tal. E daí eu fui com ele e com a mãe desse meu amigo surdo, fomos até a Secretaria da Educação e conversar, para falar, olha, ele está querendo um intérprete, para facilitar o entendimento e tal. A resposta foi, imagina, não precisa desses intérpretes não, imagina, fica tranquilo, mas fala quem que é a professora, que eu converso com ela, que está com dificuldade, eu falo para ela dar umas aulinhas a mais, dar uma ajudada, você passa. Eu vi isso dentro da Secretaria da Educação, lá atrás. Hoje, o surdo pede, às vezes não precisa nem pedir, chegou, é surdo, já tem intérprete em sala de aula, começa, já tem intérprete. Então isso é uma evolução, uma conquista da comunidade surda absurda, uma evolução enorme. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Libras, tem um intérprete. Isso aqui faz com que o surdo possa aprender, entender e conseguir compreender o que está sendo falado e
qualquer situação. Isso ajuda muito, porque as mídias, elas têm essa facilidade de entrar nos lares das pessoas, e se o surdo coloca algo que não está no idioma dele, é difícil, é muito mais difícil para ele conseguir entender, às vezes chamar um amigo para interpretar, é muito mais complicado. Então, ter no Libras, como o Ressoar está fazendo aqui, colocando o intérprete, já há vários programas, já existe isso, permite o surdo conseguir entender com um ouvinte igual. É isso aí. Você não tem ideia quão feliz um surdo fica de você chegar nele, às vezes você falar tudo bom, tudo bem, olha assim, faz uma bolinha, encontrou um surdo, opa, tudo bom com você, tudo bem? Nossa, o sorriso, que eu já vi vários surdos, puxa, você parou o seu tempo para aprender o meu idioma, isso é mágico! E tem muitos lugares que você pode ir para aprender língua de sinais, tem vários conteúdos na internet, online, gratuitos. Eu tenho o Duolibras, que eu criei um curso completo para você se comunicar com o surdo, para você conversar com ele. Você pode entrar no nosso Instagram, até no YouTube, você entra lá e vai aprender vários sinais, tem vários conteúdos gratuitos que você pode entrar. Então aprendam língua de sinais, que isso facilita muito a vida dos surdos. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto para a educação bilíngue de surdos. O texto define a língua brasileira de sinais como primeira língua e o português escrito como segunda língua. No dia 26 de setembro é o Dia do Surdo. Para mim é muito importante essa data, porque é uma demonstração que nós temos direito, poder, valor, respeito por nós e pela nossa comunidade. É como se nós estivéssemos levantando uma bandeira. Com a bandeira dos surdos, a nossa luta é no dia 26, um dia muito importante. Sei que temos várias histórias de luta. Essa data é muito importante para a comunidade. Nós sofremos bastante, muita opressão, muito preconceito, e essa é uma data que representa muito a gente. O Setembro Azul, pra gente, é uma data de muito poder e realmente demonstra o nosso valor e a nossa importância. É assim que eu me sinto, pensando nessa data do dia 26. É como se o mundo olhasse pra gente e falasse: olha, nós existimos, nós estamos aqui, é a minha data. É assim que eu me identifico com o dia 26. No mundo existem muitas pessoas, existem as que ouvem, e tem várias outras pessoas com deficiência, e nós estamos nesse meio. Nós, surdos, somos mais de 10 milhões em todo o Brasil, e mesmo dentro da comunidade surda existe uma variação. Existem tipos diferentes de surdos, como por exemplo, tem surdos que são deficientes auditivos, surdos oralizados, surdos, surdos que ouvem pouco, e mesmo dentro da comunidade surda existe essa variação. A pessoa surda não é uma pessoa completamente diferente de você. Nós somos pessoas normais e nós vivemos no mundo como você. Nós temos uma vida exatamente como você. A única diferença é o nosso idioma, que é a Libras. Nós nos comunicamos usando ela. O que é Libras? Libras é um idioma, a língua de sinais que nós movimentamos as mãos para nos comunicar. Nós usamos movimentos como expressões faciais, corporais e as mãos para nos comunicar. Vocês que ouvem, usam a boca, certo? Vocês ouvem a pessoa falando e se comunicam através da fala. Nós nos comunicamos de outra maneira. Essa é a diferença. Nós usamos as mãos. O surdo nasce, cresce com uma vida normal e consegue interagir com as pessoas. Alguns utilizam até a escrita para se comunicar. Mas a escrita para o surdo é um pouco diferente. É um pouco mais difícil para nós aprendermos a escrever o português, por exemplo. Você aprende português como a sua primeira língua, certo? Mas nós temos o português como a segunda língua, o segundo idioma. E muitas vezes aprendemos outros idiomas, como a língua de sinais americana, língua de sinais italiana. Vocês que ouvem têm o português como a sua primeira língua. É o primeiro idioma que você aprende, então você tem mais facilidade para se comunicar na escrita e utilizá-la, certo? E para nós que temos a segunda língua, o português, muitas pessoas veem o surdo escrevendo de uma maneira um pouco diferente, trocando algumas palavras e acabam tendo um pouco de preconceito. Ou algumas pessoas até encontram um surdo na rua e falam: meu Deus, ele é surdo, eu não vou saber me comunicar. E acabam se afastando da gente. Não precisa. Nós escrevemos sim, de uma maneira um pouco diferente, às vezes do português, por ser a nossa segunda língua. Às vezes acontece algum erro de escrita, de troca,
porque nós temos a língua de sinais como a primeira língua e o português acaba não sendo uma língua dominante para a comunidade surda. Mas alguns conseguem escrever, se comunicar através da escrita. Porém, a nossa primeira língua, língua natural, é a Libras, assim como para você é o português. Mas nós surdos não somos diferentes. Nós crescemos, vivemos, trabalhamos, é normal. É igual a você que ouve, é igual, não muda nada na nossa vida. Nós nos comunicamos de maneiras diferentes, mas a vida é a mesma. É como eu e você, somos iguais. Então procure aprender o nosso idioma. Venha se comunicar com a gente. Nós temos uma comunidade aberta. Venha falar, venha se comunicar, venha falar com a gente. Se você encontra um surdo e não domina a língua de sinais, não tenha preconceito. Se você não entende, tenta escrever. Se você percebe que o surdo não domina muito bem o português e ele está escrevendo de uma maneira diferente, tudo bem. Tenta outra maneira, mas se comunique. Não encontre o surdo e pense em ter medo e deixar ele de lado. Não faça isso. Inclua a gente. É isso que eu queria contar do nosso mundo. Nós vivemos no mesmo mundo que vocês. Muito obrigado e um abraço. Quando eu comecei a ter contato com os surdos e interagir com eles, eu percebi que cada um tinha sua própria profissão. E isso me fez pensar que eu sou capaz de fazer o que eu quiser. Então, eu entrei para fazer o curso de gastronomia. Consegui uma vaga para trabalhar em Nova York, depois Londres, depois Uruguai. Voltei para o Rio e comecei a atuar como subchefe. Fui trabalhando, treinando e evoluindo até conseguir me tornar um chefe de cozinha. Eu me mudei para Florianópolis e resolvi empreender. Abri minha própria loja e aí eu comecei a lutar. Correr atrás e fui crescendo, crescendo e crescendo. E agora eu tô com uma franquia que eu comecei em São Paulo. Foi uma luta muito grande e isso me trouxe uma experiência maravilhosa nessa área. Eu quero que vocês façam e estudem o que vocês quiserem. Faça o que é o seu sonho. Vá atrás do que você quer. Que você é capaz, você consegue. Meu povo, todos merecem atenção. E não seria diferente com a população que sofre não só com deficiência auditiva, mas qualquer tipo de deficiência. O programa Ressoar vai para um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente volta logo, hein? O projeto Ressoar Multimeios uniu forças com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que abriu sua plataforma para todos aqueles que desejam despertar o empreendedor dentro de si. Oferecendo conhecimento, oferecendo educação, oferecendo cursos para mudar a mentalidade, para que eles adquiram habilidades socioemocionais para acreditar neles e técnicas para poder empreender empresarialmente, criar riqueza, renda e ter uma família, uma vida mais feliz e em abundância. Isso é um prazer enorme, essa parceria nossa. Alguns cursos podem mudar sua vida, sua história e seu destino. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Então estão todos convidados para entrar no nosso site e lá está Ressoar com a trilha direto para Instituto Êxito, com mais de 800 conteúdos, onde você vai poder escolher gratuitamente, totalmente gratuito. E a gente faz isso de verdade para transformar a sua vida, e é por isso que eu estou muito feliz e até emocionada. E quero muito vocês lá, quero muito que vocês continuem mandando mensagens para o Ressoar, fazendo perguntas, a gente está à disposição. Um beijo grande e a gente espera vocês. Voltamos com o programa Ressoar. Fique agora com o nosso Conexão Social. Hoje, a presidente Eunice Silva tem o enorme prazer de conversar com Ana Lígia Duarte, fundadora da marca de doces gourmet Pico Ruchas. Então, bora lá acompanhar essa entrevista? Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Conexão Social. E eu vou começar te fazendo uma pergunta. Você já parou para se perguntar qual é o segredo por trás da criação de deliciosos momentos afetivos? Não? Pois é. Imagina a emoção de criar novas lembranças
com cada doce e usar a culinária como um condutor de sentimentos? Pois é, hoje traremos uma história que prova que mesmo em meio aos maiores desafios, um propósito pode fazer de um simples brigadeiro se transformar em um poderoso veículo de conexão humana. Prepare-se para ouvir uma história de determinação de uma confeiteira excepcional. Alguém que transformou, como eu disse, um simples brigadeiro em uma jornada rumo ao sucesso. Tudo começou com um doce sonho que foi transformado em 3 vibrantes unidades da doceria mais instagramável que você já viu. Eu estou falando da Pico-Ruchas, uma loja de sobremesas que conquistou paladares em toda São Paulo e Brasil. E é claro, gente, quem está por trás de tudo isso é a Ana Lígia, que eu tenho a honra de receber aqui para contar essa história. Seja muito bem-vinda, viu? Que linda a introdução, fiquei emocionada, muito obrigada. A gente que agradece. E nós estamos de rosa, como vocês estão vendo. Lógico que eu quis homenagear, né? A partir de hoje você também vai gostar muito do rosa. Inclusive, quando você for conhecer a Pico-Ruchas, você ainda não conhece, viu? E eu quero começar, Ana, te pedindo para... Você inicia falando como é que começou isso tudo? Porque hoje quem visita a Pico-Ruchas, uma loja de mais de 1.000 metros quadrados, com toda aquela beleza, não imagina como é que isso tudo começou, né? Sim, todo mundo imagina que já começou rosa, com ursos e flores, né? Mas começou há 10 anos atrás, Eunice. Em 2012, eu fui casar com o Alexandre, né? Meu marido e meu sócio da vida e da Pico-Ruchas. E estavam no auge da brigadeiria gourmet. E a gente queria muito uma mesa de brigadeiro no nosso casamento. Voltando um pouquinho, eu sou publicitária de formação, o Alexandre é jogador de futebol, né? E daí para o nosso casamento, a gente queria mesa de brigadeiros e ficava muito caro, porque a gente ia casar só no civil para 20 pessoas. E só essa mesa de doces já dava todo o orçamento que a gente tinha para a festa inteira. E resolvi colocar a mão na massa, fui pesquisar o que era um brigadeiro gourmet, fiz a minha própria receita, foi um sucesso no casamento. Eu levei alguns brigadeiros para o pessoal da agência que eu trabalhava, né? Eles começaram cada vez mais a querer outros sabores. Ana, traz para vender. Agora, como estava muito em alta, né? Sabores novos de brigadeiro, que antes era só o tradicional, Sim. o beijinho, o rosinha, né? Sim. Traz o de churros, traz de Romeu e Julieta. Eu comecei a me especializar, fazer os sabores e levar para vender. E isso você vendia assim, esporadicamente? Você não tinha um negócio, um ponto fixo ainda? Não, trabalhava na agência e levava para vender para eles. Daí eu abri uma página no Facebook e comecei a fotografar o que eu fazia. E assim foram aparecendo os outros clientes, né? Que não são amigos nem parentes. As encomendas, mesmo, né? As encomendas. E eu sentava em frente ao pessoal de criação dessa agência. Chegou uma hora que eles falaram, e aí, como vai chamar a sua empresa? Porque eles viram eu tirando vários pedidos. Como vai chamar a sua empresa? Eu falei, não sei, coloca aí Pico-Ruchas, que é meu apelido de infância. Olha! Que é a caçulinha da família, né? A raspa do tacho. E o AS do final, que é em maiúsculo, que é de Alexandre Silva, que é do aí, meu marido. Vocês dois, na verdade, eu fiz a abertura colocando você, mas foram os dois depois que criaram esse grande império, vamos chamar assim, e né? Até hoje somos nós dois nessa história. Sim. Daí comecei a abrir a página no Facebook, comecei a pegar encomendas, veio a Páscoa de 2013 já, né? E eu vendi mais de 300 ovos recheados com brigadeiro. Daí foi domingo de Páscoa, na segunda meu chefe me chamou e falou, Ana, a gente precisa conversar. Eu falei, ai meu Deus. Ele me promoveu pro mercado de trabalho, né? Na verdade, ele te impulsionou, ele te impulsionou para ir empreender, né? É isso mesmo. Isso era um propósito muito grande do meu encontro com o Alexandre, né? Desde que a gente se conheceu, a gente sempre teve essa vontade de empreender, de ter um negócio próprio. A gente pensava em salão de cabeleireiro, pet shop, que a gente gosta muito de bichinhos, sorveteria, mas nada que
eu colocasse a mão na massa no sentido de culinária, de gastronomia. Você não tinha essa experiência, essa expertise, né, Ana? Gente, eu errava até bolo de saquinho, de verdade. E era uma coisa que eu não tinha experiência alguma, nem o Alexandre, a gente não teve isso de família também. Uma tia que fazia doces, não. Então, foi a gente mesmo que foi atrás de cada receita e fez acontecer. Que legal. Hoje eu fico vendo, né? Você conseguiu, assim, transformar a insegurança que você tinha, tudo que você fazia ali, para hoje vocês serem pessoas renomadas, né? Reconhecidas. Eu fiquei sabendo que vocês recebem até excursão de outros estados. Sim. Vem chegar o ônibus na frente da loja. E é um prazer enorme, né? Se essa inspiração na confeitaria, a gente começou do zero, né? Com as nossas forças, com as nossas limitações, nossos recursos, e hoje poder inspirar tantas pessoas. Sim, as pessoas vêm de longe para conhecer, para simplesmente tirar as fotos, comer, né, comprovar que são maravilhosos. Sim. Mesmo, tudo que vocês têm lá. Hoje você não é mais só o brigadeiro, você acabou criando uma linha de produtos. Queria que você falasse disso, para depois a gente chegar no tamanho da loja que você começou. Quando você foi abrir a loja, era pequenininha. Quando a gente começou, eu e o Alexandre, a gente falou, o que a gente pode fazer para ter um diferencial? Porque, como eu falei, estava na época das brigaderias gourmets, então tinha uma a cada esquina. Qual vai ser o nosso diferencial? O que a gente vai fazer diferente para ter a atenção do público? E a gente preferiu seguir a linha de tudo muito fresquinho, que é um diferencial nosso até hoje, né? Nossas sobremesas são empratadas. Gente, então quer dizer que eu chego lá, se eu te pedir um churro, você vai preparar, ele não está pronto? Na hora. Gente... Tudo, se pedir um bolo, ele é feito na hora, a gente coloca o brigadeiro, chega tudo quentinho para você, feito personalizado. Então esse é um grande diferencial que a gente teve desde o começo e acaba sendo uma experiência, né? Não é só mais um bolo de cenoura, é desde o atendimento que por 2 anos e meio foi só eu e o Alexandre atendendo os clientes, indo para a cozinha, e virou a cultura da nossa empresa, né? A pessoa entra lá, ser bem atendido, entender qual doce que ele quer naquele dia, as louças muito bonitas. Lá em 2013 estava começando o Instagram também. Então a gente pegou esse novo conceito, né, do cliente de fotografar antes de comer. Então eu falo que nós hoje somos instagramáveis. A gente prepara uma louça bonita, daí veio, alguns anos depois, em 2018, a gente começou a deixar a loja mais instagramável ainda, com flores, com urso, com rosa mesmo, todo o cantinho da loja ser rosa. Hoje a gente é conhecida como a doceria mais rosa de São Paulo, do Brasil. Que legal! E os 5 sentidos, né, em todas as experiências para o cliente. E é de fato uma experiência, porque às vezes a pessoa vai num lugar desses comer um docinho apenas e às vezes ela tá triste também, porque, né, você quer um momento que você fala, vou fazer alguma coisa para mim. Aí você chega num lugar que te atende com todo esse carinho, é um lugar exclusivo, né, preparado. Não tem como a pessoa não sair de lá muito feliz, né? Acho que é difícil entrar ali e sair do mesmo jeito, né, Ana? Fala que é um lugar para você desconectar do cinza de São Paulo, entrar no nosso mundo rosa e tá ali vivendo o momento mesmo, uma experiência. Uma grande experiência, né? E ao longo dessa jornada, você foi modificando algumas coisas, mas antes de você se tornar em tudo isso, sofreu alguns preconceitos, assim, eu me formei em marketing, como é que as pessoas falavam com você? Você agora vai virar apenas uma doceira? Porque tinha esse preconceito antigamente, né? Tinha, sim. Eu acho, Eunice, que talvez, não sei se é preconceito, mas é um jeito dos nossos familiares mostrarem preocupação, carinho com a gente, né? Essa frase mesmo foi da minha mãe. Eu peguei uma encomenda, eu estava a madrugada inteira na beira do fogão fazendo brigadeiro. Ela encostou na porta e falou assim, você tem certeza que eu paguei sua faculdade, você vai ficar com a barriga no fogão fazendo doce? Você acha realmente... A gente estava prestes a abrir a loja. Você acha realmente que alguém sai hoje de casa para comer um doce?
Daí, porque pensa, a gente tem a Pico-Ruxas 10 anos atrás. As docerias era tudo aquilo muito pronto, as pessoas pegam e levam para comer em casa. Hoje que está mudando as pessoas saírem de casa para ir numa doceria, né? Sim. E num lugar só para comer sobremesa. Antes tinha a sorveteria, que era rapidinho. Então vem a preocupação de mãe mesmo, né? Porque Sim, eu já trabalhava, eu já tinha uma profissão. No caso, o Alexandre era jogador, ele largou a profissão para viver esse sonho nosso, nesse propósito. Então as pessoas ficam assim. Então a gente preferiu ver que não era um preconceito, mas sim um gesto de amor deles e preocupação com a gente. De cuidado né? mesmo, de né? De cuidado. E aí as dificuldades que você teve nesse caminho, porque tem, né? Você falou de a gente não tinha experiência, a gente não sabia como fazer. Não era como hoje, que o conhecimento está tão mais fácil, né, Ana? Hoje você tem muito mais fácil o conhecimento na mão. Em 2010, 2012, não era tanto assim, né? Não. Quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram? Eu acredito que as dificuldades que a gente mais teve foi o empreender mesmo, né? Eu falo que a receita do bolo é a mais fácil, mas o dia a dia de empreender, de você começar a ter funcionários e também sair um pouquinho da zona de conforto, né? Que você tá ali, eu já trabalho numa agência, é você ter essa coragem, né? De começar numa vida nova, né? E foi uma das dificuldades. Mas aos poucos a gente foi fazendo alguns cursos. Eu fiz cursos em loja que vendia coisa de confeitaria, cursos menores, mas você vai se aprofundando, ver que aquilo que toma o seu coração, que você leva jeito, te faz querer seguir e acaba te motivando, né? E vai passando por cima das barreiras. Elas vão sempre existir, porque eu acho que todos os dias que move a gente vai ser os obstáculos, senão a gente para, né? Mesmo depois de 10 anos, todo dia tem dificuldades novas, alegrias novas, conquistas novas. É só a gente saber como lidar, né? Sim, e também tem aquela questão, né? Às vezes ninguém começa grande. E às vezes quem começa muito grande também não sabe dar valor nessa jornada, né? Nesse caminho, e às vezes acaba também se perdendo. Mas normalmente se começa um negócio pequenininho justamente para você ir recebendo à medida que você vai crescendo, que você vai dando conta de cuidar daquilo, né? Nesse caminho, muita gente desiste justamente porque não tem a paciência, né? De esperar, de perseverar. De renunciar, né? Porque na nossa história teve muita renúncia pelo caminho, né? Você tá aberto lá de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, em momentos que a sua família tá confraternizando, você tem que estar lá na sua jornada, né? No seu propósito de atender os clientes. Você tá bem focado no que você faz, não é? Sim. A gente começou na Pico-Ruxas de Perdizes, eram 2 mesinhas e eu e o Ale, o foco eram mais encomendas e a gente falou, se a gente vender 10 brigadeiros por dia aqui e servir um cafezinho, tá bom. Um dia antes de inaugurar a loja, a minha amiga chegou e falou, mas você vai vender só brigadeiro? Você tem que pôr um bolo com calda de brigadeiro. E ela fez o primeiro bolo da loja. E então, a gente foi crescendo receita por receita, mesa por mesa. Eu morava na loja. Daí a gente precisou ampliar a loja pro andar de cima, que era onde era a nossa cama, né? Daí eu fui morar na garagem da vizinha da frente, porque eu precisava colocar mais 3 mesas, que o movimento estava aumentando. Então a gente sempre foi muito com o pé no chão, escutando os clientes, principalmente. A Pico-Ruxas foi desenvolvida e criada através dos clientes. Isso que eu queria que você falasse, né? Queria que você compartilhasse agora. Quer dizer, na jornada você ainda vai falar de algumas coisas, como é que foi a evolução. Sim. Mas para você entender o que de verdade você conseguiria entregar para o cliente que fosse bom para ele. Sim. Porque às vezes a gente quer fazer o que é bom para a gente, né? E o feedback é aquele que a gente fica sabendo o que o outro quer. O sucesso só vem quando você resolve de verdade saber o que o outro quer. Sim, porque não tem certeza. A ver com a gente, né? Tem a ver com as pessoas. Como é que você fez essa descoberta ali dentro? Como é que você teve esse insight que você falou, bom, eu agora vou crescer, mas eu quero entregar o que as pessoas precisam e querem receber? Desde o começo foi olhar e colocar o cliente no centro das nossas tomadas de decisões.
Então, mesmo quando era só eu e o Alexandre, a gente estava atento ali, servindo, mas atento. O que o cliente está me pedindo? Hoje eu tenho um bolo e um brigadeiro. Ele está me pedindo um cappuccino? Eu tinha só o café, ele está me pedindo um cappuccino? Então, eu vou me aprimorar para ter um simples cappuccino. E escutando o cliente, olha, eu acho que está precisando de mais mesinhas. Então, a gente fazia o nosso melhor para ter mais mesas. Crescemos até onde dava. Olha, vocês têm que pegar uma casa maior. Claro que com o pé no chão, Sim. escutando. Novas receitas, eu não como chocolate, faz alguma coisa com doce de leite. Desde o pequeno, sabe? Elaboração do cardápio, até estrutura, até todas as formas de agradar o cliente, a gente sempre escutava. E isso fez vocês crescerem demais também como pessoas, né? Muito. Porque hoje, daqui a pouco você vai falar, você já está nos cursos, né? Sim. Você já está, inclusive, passando esse legado, mas até chegar a esse momento foi muito aprendizado, né? Muito. Queria que você falasse o que para você, como pessoa, que você mais aprendeu. Porque a gente vai ajudar agora, a gente passa no momento agora da gente ajudar, de repente, a empreendedora que está em casa, Sim. às vezes pensando em fechar as portas, às vezes com muita dificuldade, e falta só uma coisa, a gente se conhecer, né? Ver que os nossos limites não são esses que a gente pensa, né, Ana? Eu acho que, primeiramente, a gente saber o que toca o nosso coração, a gente ouvir a nossa intuição. Às vezes parece clichê isso, né? Mas se eu escutasse lá atrás, você vai fazer mesmo doce? Se eu não tivesse isso muito forte, ficar com a barriga no fogão, nosso propósito, sabe? Poderia me tirar a gente do nosso foco, do nosso caminho. Um churrasco em um domingo, eu poderia fechar a porta da loja e curtir o churrasco. Mas você tá foco, gente. Foco, renúncia, dedicação. Te leva a lugares inimagináveis. Eu nunca imaginei que hoje nós seríamos uma das maiores confeitarias de São Paulo, do Brasil. Então, se coloque onde você quer chegar, emane energia do que você quer ser, o que você quer conquistar. Não passe por cima de ninguém nessa jornada. Pelo contrário, crie amigos, né, pelo caminho, que as portas vão se abrindo e tudo vai acontecendo. E eu penso que também a questão, quando você fala na evolução, né, de tudo que houve ali, e você agora vai falar um pouquinho sobre o tamanho da loja, essa loja que você falou que era pequenininha, que morava lá, né, hoje ela é a maior do Brasil e quem sabe do mundo, né, porque é uma loja de mais de 1.000 metros quadrados, mas também tem mais lojas. Sim. Então, para chegar nesse sucesso todo, não é que tem uma receita de sucesso, né, Ana? Não. Tem o trabalho que vocês fizeram dessa maneira que a gente está falando. Disciplina e energia, né? Tem até, esses dias ia fazer uma reunião com a minha equipe, eu fui buscar algumas imagens mais antigas e lá em 2017 eu fiz uma postagem em cima de uma caçamba, eu e o Ale em cima de uma caçamba, quando a gente pegou uma casinha ao lado da nossa primeira. Eu falando, pode ser uma pequena conquista para alguns, mas para a gente é uma grande conquista. Em breve seremos a maior e melhor doceria de São Paulo. Olha como a palavra tem poder, né? E eu coloquei na nossa apresentação para a equipe. E hoje a nossa missão é ser uma das maiores e melhores confeitarias do Brasil e do mundo. Do mundo, já foi comprovado do mundo? Tem que colocar. Vamos ser. Vamos ser. Da América Latina eu sei que a gente é uma das. Aí fala dela um pouco para as pessoas de casa que não conhecem, como é que é essa confeitaria, porque né, você fica curioso. Hoje nós temos a Pico dos Sonhos, que é em Perdizes, é uma loja tem uma área de 1.000 metros quadrados, são 3 andares e ela é toda decorada de rosa, tem muitos espaços para você fazer muitas fotos. Muitos ursinhos. Muitos ursinhos. A ursinha faz parte da nossa história. Ela tá desde o primeiro dia na loja. É verdade que você colocou ela lá porque faltou algo para decorar a vitrine? Não tinha o que colocar na vitrine no dia da inauguração. Coloquei uma ursa que eu ganhei de um ex-namorado, mas a gente pula essa Abafa parte. essa parte. E remeteram, né? Como você vê o afetivo. Pico Ruchas remeteram a ursinha que estava na vitrine. Hoje nossa loja é cheia de ursinho. É a nossa mascotinha, muitas Linda. flores,
Temos um carrossel no meio dessa loja de 1.000 metros quadrados. Ele também são 3 mesas que vão rodando enquanto as pessoas consomem. Foi um espaço feito com muito detalhes e muito carinho. Eu queria que você falasse também, Ana, referente à gestão de pessoas, porque o seu serviço, né, o que você entrega lá, você depende 100% da mão de obra. Sim. Você depende de pessoas sorridentes e felizes para receber o seu público, né? É um trabalho humanizado, né? E a gente sabe que hoje uma das maiores dificuldades, vamos dizer assim, o maior desafio que a gente enfrenta é com pessoas, né? É liderar pessoas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que vai ajudar. Eu começo falando com gratidão, né? Porque eu não chegaria onde eu cheguei sem a minha equipe. Hoje eu chamo eles de elenco, né? Porque eles que fazem o show acontecer. Então, primeiramente, é ser grato a todos que fazem essa história com a gente. Mostrar para eles qual é a cultura, de onde eles estão trabalhando, o que eu e o Ale a gente pensa, quais são os nossos valores, o que a gente quer com a Pico Ruchas, aonde a gente quer chegar, para eles se verem incluídos nesse projeto, né? Até onde eles podem chegar com a gente. É uma empresa que está crescendo. Então, é diário, é repetição, falar desde como você quer que eles atendam as pessoas, a plano de carreira. Eu falo que a receita do bolo é a mais simples. Gerir pessoas, a gente precisa estudar, não é? Sim. E a gente sempre fala, né, que quando você vai trabalhar com pessoas, não é que a gente tem que se colocar no lugar do outro. Você pode se colocar, mas você nunca vai saber a dor que a pessoa está sentindo. Isso é só ela que sabe. Só ela. Mas se a gente imaginar, se fosse eu que estivesse fazendo isso e conhecer um pouco a pessoa, às vezes a gente consegue alinhar os dois objetivos. Sim. Pensando, como você falou, sempre que tem a ver com o outro, né? E gerir pessoas num empreendimento como esse, não dá para a pessoa chegar ali triste, chorando, desanimada, maltratando as pessoas, né? Por isso que a empatia tem que ser dos dois lados, né? A gente com eles com os nossos clientes, os clientes também devolvendo, né? Que aqui também são pessoas que estão atendendo. Então, essa é a famosa gentileza, né? Gentileza gera gentileza. E a gente precisa levar essa frase muito a fundo, não é? Principalmente para os dias de hoje. Para os dias de hoje. E vocês, um casal de empreendedores que são parceiros na vida, né? E nos negócios. Qual é a experiência de ter uma gigante, né, empresa como essa ao lado do seu marido? Como é que é vocês dois como sócios, né? Assim, isso ajudou? Em algum momento teve algum atrito? O que você poderia ensinar para as pessoas referente a empreender no casamento, né? Olha, pra gente é maravilhoso. Eu gosto muito de trabalhar com meu marido. Algumas pessoas falam, é muito difícil ficar 24 horas por dia. Pra gente, nem parece que passaram 10 anos. Nós crescemos juntos, né? Seja como empresa, como seres humanos. Então, a gente foi conquistando tudo junto. E hoje é até engraçado. Quando a gente foi aumentando as lojas, a gente comprou um outro carro. Agora cada um vai para uma empresa, a gente vai para uma loja. Você vai um dia para o Tatuapé, eu vou para São Bernardo. Acabou que não aconteceu, porque a gente ia sozinho e não conseguia tomar decisão. Acabava que a gente precisava se encontrar para tomar as decisões. Então, a gente faz tudo junto. Muito bom. Uma coisa que é bacana também, que eu vejo que você faz bastante, é o desenvolvimento pessoal, né, Ana? Sim. Porque você, claro, dá para ver claramente, você não é a mesma Ana, não, né, de 10 anos atrás, que é o tempo que você tem de empreendimento. Nesse processo, além da vida, da escola da vida ali que você foi tendo, que eu acho que essa é a maior, né? Sim. O que você foi fazendo para que também você se desenvolvesse, para você saber lidar com tudo isso? Eu acho que antes de tudo isso, a gente fala, não sou mais a Ana, mas a nossa essência tem que continuar sempre, né? Mas os nossos estudos, a gente sempre tem que ir aprimorando cada vez mais. Então, eu fiz alguns cursos na área de gastronomia, né? Faço muita mentoria,
Isso é muito importante. Porque a gente precisa aprender a gerir o negócio, a gestão de pessoas. Então, a gente sempre tem que estar querendo mais. Vou em muitas palestras de desenvolvimento, de autoconhecimento, para ter discernimento de sempre tomar a melhor decisão. E decisão é todo dia que a gente precisa tomar, Todos não os é? dias, né? Sejam grandes ou pequenas. E isso entra naquilo que a gente falou, de você não ficar só. Porque o erro das pessoas, às vezes, é ficar só, achando que ela tá sozinha, que só ela tá passando. Não, e se eu não sei alguma coisa, eu vou buscar ajuda, eu preciso buscar ajuda. E essa troca que faz, né, a gente tomar, às vezes, você não sabia nem tinha uma direção, mas quando você vê que outras pessoas, aí você traz... Já passaram por aquilo, e você traz né? pra sua vida, você fala, nossa, eu posso fazer isso, eu não estava nem enxergando. Sim, às vezes você faz alguns cursos, você fala, mas isso não vai funcionar na minha empresa. Mas aí você pensa, mas como que eu posso fazer isso funcionar? Porque cada um tem a sua história, né, como a gente falou, cada um sabe o que acontece dentro de casa, não é? Mas com conhecimento você pode montando novos processos. Sim, e também você pode fazer o que todo mundo faz, o benchmarking, mas é aquilo que você falou, nem sempre o que o outro faz é o que você vai poder fazer naquele momento. Naquele momento. Só que você tem a inspiração, né? Você já tem um caminho, Você já tem um caminho. Isso é extraordinário. Hoje, o que você imagina, assim, para frente? Assim, o legado que você quer deixar para seus filhos, para o mundo? O que você diria para a gente que você aprendeu nessa jornada toda, que você deixaria, assim, como legado? Eu acho que confiar na gente, na nossa história, que a gente pode sim escrever a nossa história, que a gente pode curtir muito essa jornada, né? Mesmo que ela seja difícil, de você se envolver, né? Deixar muitos amigos pelo caminho, faz todo sentido. Não passar por cima de ninguém para chegar onde você quer chegar. Mas é tudo com amor, gente. No final, o amor é que toma todos os... deixa os caminhos mais fáceis e traz sentido para nossa vida, não é? Sim. Eu acredito muito nisso. Eu acredito também. E eu penso que quando se trabalha com algo tão bacana, e ali você ensina todos os dias, né? Ensina os seus colaboradores, as pessoas que vão lá. Eu acho que não tem ninguém que visita a loja que não sai inspirado, até para levar para o negócio dele também, né, Ana? Sai com essa experiência, né? De ser acolhido. Sim. É isso que a gente precisa hoje, acolher e ser acolhido. Sim, é tudo que a gente precisa, do acolhimento e da inspiração, né? Isso mesmo. Eu queria te parabenizar mais uma vez. Queria te agradecer muito mais uma vez, você e o Alexandre, de vocês estarem aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, muito bom. Queria que você usasse esse espaço para deixar mais um recado, convidasse as pessoas para te seguir, para conhecer a Picurruchas. Fica à vontade, viu? Gente, vai ser um prazer recebê-los na Picurruchas para viver a nossa experiência, conhecer nossos doces, a nossa Casa Rosa. Se vocês puderem também conhecer um pouquinho da nossa história nas redes sociais, é @Picurruchas. Um prazer. E tem que ir de rosa, hein? Tem que ir de rosa, tem que fazer como a gente aqui hoje, né, Ana? É isso mesmo. Adorei a homenagem. Obrigada. Muito obrigada. E obrigada a você, tá linda. Obrigada. Obrigada de você ter vindo, viu? Que Deus te abençoe cada vez mais. A nós grandemente. E a você de casa, gente, eu que agradeço você também pela sua audiência. Sabemos que cada história que vem aqui leva para a sua vida uma transformação, né? E hoje, com certeza, vai transformar principalmente a vida de mulheres que querem empreender e que tem uma história assim parecida com a Ana, que estava sem saber o que fazer com um negócio que às vezes não está dando muito certo, né, Ana? Às vezes você está achando que o que eu posso fazer? Tá aí, uma inspiração muito grande e ela veio com todo o amor para compartilhar. Então, siga a Ana Picurrucha, siga o programa Ressoar, me siga também. Fique sempre ligado aqui em histórias que com certeza transformam a sua vida. Desejo para você uma tarde maravilhosa, um domingo extraordinário, viu, para você e sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá! É uma entrevista literalmente gostosa, né, minha gente? Ana, muito obrigada por você compartilhar essa história tão bacana, emocionante, inspiradora.
Parabéns, cada vez mais sucesso aos negócios, viu? Se você quiser assistir de novo, é só entrar no nosso canal lá no YouTube, beleza? Bora descomplicar a vida! Está no ar o Descomplica Ressoar. No episódio de hoje, a Adriana Cubas, consultora e mentora de carreira, divide com a gente dicas valiosas de carreira e de como elaborar um bom currículo para aumentar as chances de ser chamado para uma entrevista. Confere aí, essa dica é boa, hein? Olá, eu sou a Adriana Cubas, profissional de recursos humanos com 13 anos de experiência na área, com foco em treinamento e desenvolvimento de pessoas, e atualmente eu sou consultora e mentora de carreira e mais uma vez estou aqui participando do quadro Descomplica Ressoar. Vamos falar sobre currículo? Eu acho que é bem importante falarmos sobre esse tema, porque eu vejo muitas pessoas com dúvidas sobre como fazer um currículo realmente atraente, de sucesso e que vai garantir aquela vaga que eu tanto quero. Portanto, é muito importante sabermos organizar com muita cautela e com muito cuidado as informações que nós vamos colocar no currículo. Então, o primeiro passo é entender que você não precisa colocar toda a sua vida profissional no currículo. O currículo a gente tem que ter as informações que são necessárias, informações essenciais que os recrutadores e gestores devem saber a seu respeito. Quais são os tópicos essenciais que tem que estar no seu currículo? Os dados pessoais em um currículo são muito importantes, mas aqui você não precisa colocar número de documento, não precisa colocar endereço completo com o seu CEP, não precisa colocar referências, não precisa colocar nada disso. Aqui basicamente é o seu nome completo, o seu bairro, cidade, estado, contatos onde a pessoa pode te encontrar, ou seja, WhatsApp, o telefone celular, o residencial, caso você não tenha um telefone residencial, não tenha celular, um telefone para contato, o importante é que seja um número que as pessoas te achem com facilidade. Coloque também o seu e-mail e se você tiver o seu perfil no LinkedIn, eu super sugiro você colocar também, porque no LinkedIn você pode agregar muito mais informações profissionais que aqui no currículo nós não vamos ter tanto espaço para colocar. É sempre importante você direcionar o seu currículo para a vaga, então no item objetivo sempre coloque o nome da vaga que você está se candidatando. Por que isso é importante? Porque hoje, além dos recrutadores, nós temos a inteligência artificial. Então, em muitos portais ou sites que você cadastra o seu currículo, eles já fazem uma pré-análise. É como se fosse uma triagem eletrônica. Então, por isso é importante nós sabermos trabalhar as palavras-chave referente à vaga, às funções, à experiência. Tá? Então, aqui é importante que você direcione o seu currículo para a vaga que você está se candidatando. Também é interessante você colocar um breve resumo profissional, onde você destaque as suas principais competências, suas principais experiências, seus principais projetos. Não precisa ser longo. Um parágrafo já é o suficiente para quem receber o seu currículo, seja uma pessoa ou uma inteligência artificial, já entenda o que você entrega de melhor, o que você tem de melhor, o que você se destaca profissionalmente. Outros itens importantes é a formação acadêmica. Então aqui, se você tem um curso superior ou mesmo um ensino médio, é interessante você colocar. Você tanto pode colocar esse item como formação acadêmica, se você tiver o curso superior, ou você pode colocar escolaridade, caso você ainda não tenha o ensino superior, mas tem o ensino médio completo ou está concluindo. O importante é deixar bem claro. E aqui não tem segredo, é você colocar o nível de escolaridade que você tem, ensino médio ou graduação, o nome da instituição de ensino e a data da conclusão do curso. Outro item muito importante são os cursos e certificações profissionais. Aqui são os cursos mais profissionalizantes ou cursos de curta duração, mas que estejam alinhados à sua área de atuação ou à vaga que você quer conquistar. O importante é que esses cursos estejam atualizados e, principalmente, que estejam alinhados à área e à vaga que você pretende no mercado de trabalho. Esse item é essencial para o seu currículo, eu diria que é um dos mais importantes,
que são as experiências profissionais. Aqui temos que ter uma certa cautela na hora de ordenarmos nossas experiências. Sempre comece da experiência mais recente para a mais antiga, porque dessa forma os recrutadores e gestores terão acesso ao seu último cargo, ou seja, suas responsabilidades mais atuais, resultados conquistados mais atuais. Tudo isso é muito importante estar na descrição desse cargo. Além do nome da empresa, cargo e período, coloque de uma maneira bem objetiva quais eram as suas principais funções, principais responsabilidades e, se possível e desejável, os resultados alcançados nesse período, ou seja, o que você entregou que foi reconhecido, que gerou melhorias, metas alcançadas, tudo isso é muito importante estar no currículo. E no caso de você ter muitas experiências profissionais, uma carreira longa, você não precisa colocar todos os cargos que você teve durante a sua vida. Se atente aos 5 últimos cargos, porque dessa forma o seu currículo vai ficar muito mais objetivo, muito mais atual, e é importante tomar cuidado com a quantidade de páginas do seu currículo. É recomendado no máximo 2 páginas, não mais do que isso. Essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Fico muito feliz de poder contribuir e de participar mais uma vez do programa Ressoar. Tchau! Seu programa favorito de boas notícias fica por aqui. Para ver esse programa de novo, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento: o próprio sol é fraco quando nasce pela primeira vez e ganha força e coragem à medida que o dia avança. Que sejamos sempre a nossa melhor versão todos os dias. Meu povo, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Tenha um ótimo fim de semana, início de semana também. Um beijo, fiquem com Deus, bora lá?